só queria fechar a oficina mais cedo, mas ao ouvir um grito vindo dos fundos, encontrou uma mulher ferida e caída no chão. Não imaginava que aquele encontro mudaria o rumo de toda a sua vida. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. A chuva caía como se quisesse lavar os pecados do mundo. Eram quase 10 da noite, quando Davi desligou a luz da oficina e puxou o portão metálico pela metade. O cheiro de graxa impregnava o ambiente, misturado ao aroma morno do café que ele tomava sempre no mesmo copo trincado. A oficina Sertão Motor, no fim da estrada de terra batida, era sua caverna particular, longe do sobrenome que renunciou, das obrigações que não pediu e das mansões que recusou. Era ali, entre pneus gastos e ferramentas antigas, que ele encontrava paz. Mas naquela noite, a paz decidiu ir embora. Foi um gemido fraco, quase imperceptível, que fez Davi congelar. O som vinha dos fundos onde ficavam os carros sucateados. Ele colocou a caneca em cima da bancada e pegou a lanterna com a mão direita. O coração batia mais forte, mas não de medo. Era aquele pressentimento estranho, como quando a alma reconhece um chamado antes da razão. Seguindo o som, chegou ao canto escuro do galpão. O feixe de luz revelou uma figura encolhida entre dois carros abandonados. Era uma mulher com os cabelos colados ao rosto pela chuva, a blusa rasgada e um corte feio na perna. A mão dela tremia, segurando o ventre. Ela tentou se levantar, mas caiu de lado, ofegante, os olhos arregalados de pânico. "Moça, calma, eu não vou te fazer mal", disse Davi, abaixando-se devagar. Ela tentou se afastar, recuando como um animal acuado. "Por favor, não chama ninguém", murmurou, com a voz quase apagada pela exaustão. Davi tirou o casaco e cobriu os ombros dela. Pegou um pano limpo do banco de trás de um carro e pressionou o corte. Ela estremeceu, mas não reclamou. Estava com frio, fome e medo. "Você precisa de ajuda. Um hospital, alguma coisa", insistiu ele. "Não posso... Se eles souberem, ele vai me achar", disse ela entre soluços. "Ele quem?", Davi perguntou, mas ela fechou os olhos e desmaiou nos braços dele. Ele a levou para dentro da oficina e a deitou no velho sofá. Acendeu o aquecedor portátil, buscou água e um cobertor. A chuva lá fora continuava pesada, mas dentro da garagem, só o som da respiração dela preenchia o silêncio. Davi a observava com o senho franzido. Aquela mulher carregava alguma coisa que não era só dor física, era um cansaço de alma. Minutos depois, ela acordou assustada e tentou se levantar, mas uma tontura a fez deitar de novo. Olhou para ele como quem pede desculpas por existir. "Qual seu nome?", ele perguntou. Ela hesitou. Quase não respondeu. "Andréa." "E o que você fazia sozinha nessa estrada, Andréa?" Ela não respondeu. Apenas abraçou a barriga com os braços trêmulos. Foi nesse instante que Davi entendeu. Ela estava grávida e fugia de alguém. Um trovão estourou lá fora como um aviso e Davi teve certeza. Aquela noite não era apenas uma coincidência. Era o começo de algo muito maior do que ele estava preparado para viver. Ele só não sabia ainda o quanto. Na manhã seguinte, quando ele saiu para abrir a oficina, um carro preto de vidros escuros estava estacionado do outro lado da estrada, desligado, mas com um motor quente. Davi não era homem de se meter na vida dos outros, mas naquela manhã, enquanto limpava o carburador de um Opala 74, seus olhos não se afastavam do carro preto parado na estrada de terra. Nenhum movimento, nenhuma placa visível, apenas os vidros escuros refletindo o céu cinzento. Era como se alguém observasse de dentro, esperando o momento certo de agir. Não dava para ver quem estava ali dentro, mas o jeito como o carro permanecia parado, como se esperasse alguma coisa, incomodava. Era só um pressentimento. Mas Davi tinha aprendido a não ignorar quando algo lhe dava aquela sensação estranha no estômago. Dentro da oficina, Andréa dormia encolhida no sofá, usando a camisa larga que ele emprestara. Seu rosto, agora limpo, revelava delicadeza, mas havia um cansaço mais profundo do que uma noite sem dormir. Ela gemia baixo enquanto sonhava. Às vezes, murmurava palavras desconexas, nomes que Davi não conseguia entender. O medo parecia colado nela,
como ferrugem que não sai nem com lixa. Ele entrou devagar, levando um café quente. Trouxe isso para você, disse em voz baixa. Ela abriu os olhos assustada, mas logo relaxou ao ver o rosto calmo de Davi. Onde estou? Murmurou. Numa oficina no fim do mundo. Tá segura aqui. Ela sentou-se devagar, segurando o cobertor nos ombros. Obrigada. Por ontem à noite. Por tudo. Não tem que agradecer, respondeu ele. Mas você precisa me contar o que está acontecendo. Ela desviou o olhar. O silêncio pairou por segundos longos. Eu estava fugindo. Isso eu já entendi. A pergunta é, de quem? Ela hesitou. Depois, com a voz baixa, como quem rasga a pele por dentro para dizer a verdade, do pai do meu filho. O mundo pareceu parar por um segundo. Davi encostou-se na bancada, cruzando os braços. Ele te machucou? Ela assentiu com os olhos marejados. Depois completou. Ele é um empresário conhecido, rico, influente. Quando soube da gravidez, disse que aquilo não podia se tornar público. Falava como se o bebê fosse um risco para a imagem dele, algo que precisava ser gerenciado. Ela abaixou os olhos, a voz firme apesar da dor. A partir daí, nada mais foi normal. Ele passou a controlar tudo, até meus horários. Dizia que quando a criança nascesse, ele tomaria a frente de tudo, que seria do jeito dele, como sempre. E você fugiu? Davi perguntou, com a ajuda de uma amiga da mansão. Desde então, tenho mudado de cidade, mas ele sempre dá um jeito de me achar, como se eu fosse uma peça que ele recusa perder. Davi sentiu o sangue ferver por dentro. Não era a primeira vez que ouvia algo assim. Já tinha visto mulheres feridas demais para sorrir. Mas aquela mulher, havia algo mais, uma dor que ela ainda escondia atrás dos olhos. O nome dele, pediu. Só o primeiro. Ela sussurrou. Flávio. O nome ficou no ar como um soco que não tinha onde pousar. Davi anotou mentalmente. Ele sabia como funcionava esse tipo de homem. Usavam o poder como escudo. Compravam silêncio, manipulavam tudo ao redor. Mas ali, naquela oficina esquecida por Deus, Flávio não mandava em nada. Você não vai mais fugir sozinha, ele disse firme. Ela o olhou com surpresa, quase incredulidade. Por que você faria isso por mim? Davi deu de ombros, mas o olhar era direto. Porque alguém precisa fazer, e porque eu conheço o que é perder tudo. Naquele momento, um celular tocou. Era o aparelho velho que ela carregava escondido no sutiã. A tela trincada mostrava desconhecido. Ela congelou. Davi pegou o aparelho e desligou. Depois retirou o chip e o quebrou com os dedos. Chega de correr, disse. A partir de agora ele vai ter que passar por mim. Ela ainda tentou protestar, mas Davi se afastou. Foi até o canto da oficina e retirou uma lona. Sob ela, um caminhão velho e empoeirado. Um modelo militar restaurado com compartimentos secretos que só ele sabia operar. Era seu trunfo. Um último vestígio da vida que havia deixado para trás. A vida onde ele era herdeiro de um império automotivo, mas escolheu o silêncio. Antes que ela perguntasse qualquer coisa, Davi se virou e disse: Vamos esconder você e esse bebê. Mas se ele aparecer, eu juro que não vai sair daqui em pé. O motor do caminhão roncava baixo na estrada de terra, engolida pelo verde da mata. Andréa olhava pela janela lateral, a mão repousando sobre a barriga. O silêncio entre ela e Davi era denso, mas não desconfortável. Era como se cada um estivesse traduzindo, em silêncio, tudo o que ainda não ousava dizer em voz alta. Ela não sabia para onde ele a levava, mas pela primeira vez em semanas sentia que podia respirar. E isso era raro, muito raro. Após quase uma hora de estrada secundária, Davi virou à esquerda e entrou por uma trilha cercada de eucaliptos. Logo adiante, surgiu uma casa simples de madeira com varanda ampla e janelas fechadas com tábuas cruzadas. Ele desligou o motor. Chegamos. Fica tranquila, aqui ninguém vem, disse ele, saltando do banco e indo até o lado dela para abrir a porta. Ela desceu devagar, os olhos explorando o entorno. A casa parecia abandonada, mas havia sinais de cuidado, o capim cortado, as marcas recentes de pneus, a porta reforçada. Você já esteve aqui antes? Ela perguntou. Algumas vezes, quando preciso sumir. Ela o seguiu para dentro. O cheiro de madeira e óleo velho pairava no ar. Lá dentro tudo era rústico e funcional. Nada de luxo,
Mas era seguro, mais do que qualquer hotel de beira de estrada. Você disse que conhecia o que é perder tudo. Ela começou hesitante. Mas não parece alguém quebrado. Nem de perto. Davi parou no meio da sala. Pensou por um instante e decidiu não esconder mais. Eu era o filho mais novo de Armando Ferraz. Já ouviu esse nome? Ela congelou. Todos já tinham ouvido. Um dos maiores nomes do setor automotivo, dono de concessionárias, oficinas industriais e empresas de importação. Mas você é da família Ferraz? Ela disse incrédula. Era. Saí há 10 anos. Troquei o sobrenome, deixei tudo. Não peguei herança nem um centavo. Só uma mochila e meu diploma de mecânico. Eu não queria mais fazer parte daquele mundo. Ela se sentou devagar. Era demais para processar. Por quê? Davi andou até a estante e puxou uma foto empoeirada. Era dele, ainda jovem, usando terno, ao lado de um homem mais velho e uma mulher elegante. Os rostos estavam riscados com caneta. Meu pai era um tirano. Minha mãe, omissa. Só me viam como o fracassado que gostava de mexer em carro sujo. Quando meu melhor amigo morreu num teste de freio de um carro adulterado, por culpa de um corte de custos da empresa, eu denunciei. Fui ameaçado, perseguido e expulso da família. Meu irmão mais velho morreu num acidente há anos, e Lúcia, minha irmã, era a única que me defendia. Você foi corajoso, ela disse, tocando levemente o braço dele. Eu fui tolo. Acreditei que justiça vinha antes de lucro. Eu acho que você foi o único lúcido naquele mundo. Ela respondeu com firmeza. Eles se olharam por alguns segundos. Era um olhar cheio de camadas, um reconhecimento mútuo de feridas, de histórias partidas. Era como se ela enxergasse além da barba por fazer e do jeans gasto. E ele, além da mulher assustada, via a mãe que lutava com o pouco que tinha. De repente, Andréia levou a mão ao peito. Estava pálida. Davi se aproximou, preocupado. Tá tudo bem? Ela respirou fundo. Eu tô com algumas contrações, mas é cedo demais, eu tenho medo. Se ele descobrir onde estamos, ele não vai descobrir, disse Davi com firmeza, já pegando o celular. Vou ligar para alguém de confiança. Uma médica que vive aqui perto, a doutora Zuleika. Foi parteira da região por anos. Ela assentiu com os olhos marejados e sussurrou. Você não devia se envolver. Isso não é justo com você. Davi segurou a mão dela com calma. Eu não faço isso por justiça. Faço porque quero. Você e esse bebê não vão passar por isso sozinhos. E enquanto a noite caía sobre aquela casa esquecida no meio do mato, Davi fechava as trancas e armava os ferros na janela. Não era apenas a segurança dela que ele protegia. Era a própria chance de recomeçar. E dessa vez, com algo que valia mais do que qualquer fortuna. O vento soprou forte naquela madrugada, fazendo as janelas tremerem e o telhado estalar em lamentos abafados. Andréia não conseguia dormir. Deitada no colchão improvisado, as mãos sobre a barriga, sentia a vida se mexendo dentro de si, como se o bebê também pressentisse que algo se aproximava. Do lado de fora, Davi acendia a última lâmpada do alpendre, andando com passos firmes e atentos. Depois de ligar para a doutora Zuleika, não voltou a descansar. A tensão em seus ombros era visível. A presença de Andréia despertara nele algo que ele não sentia há anos, responsabilidade sobre outra alma. No interior da casa, a lareira acesa deixava tudo aquecido e acolhedor, mas o calor era apenas uma ilusão. Davi sabia. Quando o outro lado descobrisse que ela havia sumido, não pouparia meios para encontrá-la. O homem que a mantinha em cativeiro não era um empresário qualquer. Era um predador com conexões e dinheiro suficiente para varrer cada canto daquela região atrás dela, se assim desejasse. E ele desejaria. Na cidade, a tempestade já havia começado. E não era de chuva. Flávio Salazar, ex-noivo de Andréia e o verdadeiro pai do bebê, descia as escadas de seu casarão com os olhos injetados de raiva. Para ele, Andréia era sua posse, um capricho que fugira do controle. Ela sabia demais. Sabia dos contratos falsificados, da sonegação, do fundo milionário mantido em paraísos fiscais. Ela o amava, sim, mas o amor acabou no primeiro momento em que ele levantou a voz, no primeiro "cala a boca", murmurado entre os dentes. Eu quero ela de volta. E não me importa como.
Disse ao segurança pessoal, um homem de meia idade, calado e eficaz. Descubra com quem ela anda. Se tiver alguém com ela, vai pagar junto. De volta à casa na mata, o sol nascia devagar, tingindo as folhas de dourado. Davi preparava café na cozinha quando ouviu passos. Andréa surgia com os cabelos presos num nó alto, rosto pálido e olhos inchados de sono. Dormiu? Ele perguntou. Ela negou com a cabeça. E você? Também não. Silêncio. Ele virá atrás de mim, Davi. Eu sei. Isso te assusta? Não, me irrita, porque ele acha que ainda tem algum poder sobre você. E não tem mais. Ela olhou para ele com um misto de surpresa e alívio. Era estranho como aquelas palavras tinham o efeito de um cobertor quente numa noite fria. Andréa aproximou-se da mesa. Os olhos de ambos se encontraram por tempo demais para ser apenas casual. Era como se o mundo lá fora deixasse de existir por alguns instantes. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, escutaram o som de um carro se aproximando pela estrada de terra. Davi pegou um taco de beisebol do armário. Andréa congelou. Calma, ele disse. Deve ser a doutora. E era. Uma senhora de rosto forte, mãos firmes e um olhar que parecia atravessar paredes. Entrou sem cerimônia. Colocou as luvas e pediu privacidade. Examinou Andréa em silêncio. Davi, do lado de fora, andava de um lado para o outro como um leão em jaula. Quando Zuleika saiu, veio direto a ele. O bebê está bem, mas o corpo dela está respondendo ao estresse. Ela precisa de repouso e paz. Isso aqui é o máximo de paz que eu posso oferecer, disse ele. Zuleika o analisou por um momento. Você parece alguém que se culpa por tudo, mas talvez dessa vez possa fazer algo certo. Ela foi embora. Davi entrou. Andréa estava deitada, com os olhos fixos no teto. O bebê está bem, ele disse, se sentando ao lado. Mas você precisa descansar. Eu tô com medo. Medo de que isso seja um sonho. Que você suma. Ele respirou fundo e respondeu devagar. Eu não vou sumir. E enquanto a noite caía sobre aquela casa esquecida no meio do mato, Davi fechava as trancas, sabendo que não era apenas a segurança dela que protegia. Era a chance de recomeçar que havia encontrado. E pela primeira vez em anos, não se sentia mais sozinho no mundo. O primeiro clarão da madrugada pintava as nuvens de rosa, mas o terror nos olhos de Andréa era cinza escuro. Ela estava sentada na beira da cama, abraçando os joelhos, tremendo como folha no vendaval. Davi a observava da cadeira ao lado, com aquela paciência de quem já aprendeu que algumas feridas só podem ser tocadas devagar. Andréa, ele disse baixinho, eu preciso saber quem é esse homem. Todo ele. Se eu vou proteger você e esse bebê, preciso saber do que ele é capaz. Ela ergueu os olhos vermelhos de tanto chorar. Você não vai mais querer-me por perto, sussurrou. Não diga besteira. Vai sim. Quando souber que tipo de vida eu levava, que tipo de pessoa eu era, Davi se levantou da cadeira e se ajoelhou na frente dela. Pegou as mãos dela nas suas, mãos de mecânico, calejadas, mas gentis. Escuta bem o que eu vou te dizer, falou olhando nos olhos dela. Não existe nada nesse mundo que você me conte que vai fazer eu virar as costas para você. Nada. Andréa respirou fundo como quem se prepara para mergulhar no fundo do poço. Flávio, ele não é só um empresário rico, começou, a voz trêmula. Ele é filho do juiz Roberto Salazar, aquele que sai na televisão falando de combate à corrupção. Davi franziu o senho. Conhecia o nome, todo mundo conhecia. O pai dele é uma farsa. E Flávio? Flávio é o braço direito dos negócios sujos da família. Lavagem de dinheiro, propina para políticos, intimidação de testemunhas. Ela parou engolindo o choro. A raiva começou a borbulhar no peito de Davi, mas ele se manteve calmo. Como você se envolveu com ele? Eu era idiota. Trabalhava numa boutique cara, vendia roupa para mulher rica. Ele apareceu um dia, todo príncipe encantado. Me encheu de presente e me levava para jantar em lugar chique. Ela riu, mas era um riso amargo, cortante. Eu era órfã, morava num quarto infecto, vivia de salário mínimo. Quando um homem daqueles me olhou, eu pensei que era o sonho americano, sabe? E quando você descobriu quem ele realmente era? Com o tempo, pequenas coisas começaram a me incomodar. Comentários frios sobre pessoas que atrapalhavam demais. Conversas no telefone sempre em voz baixa, em horários estranhos.
Eu fingia que não via, mas lá no fundo, eu já sabia. Ela respirou fundo, como quem revive um peso que não queria mais carregar. Uma noite, ouvi ele conversando com alguém. Falavam de um problema que precisavam eliminar com urgência, como se estivessem resolvendo um detalhe qualquer de uma planilha. Davi sentiu o estômago embrulhar. E quando você tentou se afastar dele? Ele simplesmente sorriu e disse que seria melhor eu não fazer isso. Ela baixou os olhos. Não precisou gritar nem ameaçar. Só me fez entender que eu não tinha mais liberdade, que ele controlava tudo e que se eu abrisse a boca, ele também saberia o que fazer. Ela levantou os olhos úmidos, mas firmes. A partir dali eu comecei a viver com medo até de respirar. As lágrimas desciam pelo rosto dela agora, mas ela continuou. Ele me trancou no apartamento. Disse que agora eu era dele, que ele ia me proteger dos perigos do mundo. Controlava tudo. O que eu comia, vestia, com quem falava. Tinha câmera em todos os cômodos. Quando eu desobedecia, ela tocou uma cicatriz quase invisível no pescoço. Ele me machucava, mas sempre de um jeito que ninguém percebia. Dizia que era por amor, que fazia isso para me proteger, para que nenhum outro homem ousasse me olhar. Ela falou baixo, como se ainda pedisse desculpas por ter acreditado nisso. Durante muito tempo, eu achei que era normal alguém controlar o que você veste, com quem fala, até como respira. Só depois percebi que aquilo não era cuidado, era prisão. Davi teve que fazer força para não socar a parede. A raiva era como fogo nas veias. Se a gravidez. Eu tomava anticoncepcional porque ele dizia que filhos atrapalhavam a imagem dele. Não queria nada que o ligasse a mim de forma definitiva, mas um dia descobriu os comprimidos, jogou tudo fora e disse que queria um filho, que isso selaria nossa união para sempre. Ela engoliu em seco. Não era amor, era domínio. Ele só mudou de ideia quando percebeu que, com uma criança, eu ficaria presa a ele para sempre. Davi escutava em silêncio, o maxilar tenso. Quando descobri que estava grávida, soube que não havia mais escolha. Se eu ficasse, ele criaria esse bebê à imagem dele. Frio, manipulador. Eu precisava fugir, pelo meu filho. Como você conseguiu escapar? A faxineira, Dona Célia. Ela via como ele me tratava, tinha pena. Quando ele viajou a negócios, ela me ajudou. Me deu dinheiro da poupança dela. Me levou até a rodoviária no carro do filho. Andréa segurou a barriga instintivamente. Mas ele tem contato em todo lugar. Delegacia, rodoviária, hospital. Por isso sempre me acha. Davi ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Depois se levantou e andou até a janela. Escuta bem, Andréa, disse sem se virar. Esse desgraçado não vai encostar um dedo em você, nem no bebê. Você não entende. Ele tem poder, ele tem... E eu tenho algo que ele não tem. Davi se virou para ela, os olhos duros como ferro. Eu não tenho nada a perder. E homem sem nada a perder é perigoso. Enquanto Andréa finalmente adormecia tranquila no quarto ao lado, Davi ficou acordado na sala, olhando pela janela. E foi ali, no silêncio da madrugada, que percebeu algo que o assustou mais que qualquer ameaça. Estava se apaixonando por ela e pelo bebê que carregava. Sem querer, sem planejar, seu coração havia encontrado uma família no momento em que menos esperava. Era quase meia-noite quando Andréa acordou com um pesadelo. Gritou o nome de Flávio como se ele estivesse ali, na casa, pronto para arrastar ela de volta para o inferno. Davi correu do sofá da sala onde dormia. Acendeu a lâmpada do quarto e a encontrou sentada na cama, suando frio, os olhos vidrados de terror. Ei, ei! Foi só um pesadelo! Ele sussurrou, se sentando na beira da cama sem se aproximar demais. Aprendeu que ela precisava de espaço quando acordava assim. Ele estava aqui, ela murmurou, a voz embargada. Ele estava aqui, me arrastando. E você não conseguia me ajudar. Foi só um sonho, Andréa, olha ao redor, você está segura. Ela olhou para ele como se estivesse se lembrando de onde estava. Os cabelos grudados no rosto pelo suor, a camisola que ele arrumou para ela toda amassada, os olhos ainda perdidos entre o pesadelo e a realidade. Davi, ela disse, e a voz saiu quebrada. E se ele aparecer aqui? Não vai acontecer. Como você pode ter certeza? Ele ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou e foi até a cômoda.
Abriu a gaveta de baixo e tirou um taco de beisebol reforçado. Ela arregalou os olhos. Davi, você... Eu sei usar isso, Andréia. Aprendi quando ainda morava na cidade grande. Ele colocou o taco de volta na gaveta. Se ele aparecer aqui, vai descobrir quem eu sou de verdade. Ela o olhou com uma mistura de medo e admiração. Ninguém nunca havia se colocado entre ela e o perigo daquele jeito. Ninguém nunca arriscou a própria vida por ela. Por que você está fazendo isso? Perguntou baixinho. Por que você se importa tanto? Davi voltou a se sentar na beira da cama. Dessa vez, mais perto. Porque ele começou e parou. Engoliu seco. Porque quando eu olho para você, eu vejo alguém que merece ser protegida. Alguém que merece ser amada do jeito certo. O silêncio que caiu entre eles era denso, cheio de coisas não ditas. Andréia sentia o coração batendo como tambor no peito. Fazia tanto tempo que ninguém olhava para ela sem querer alguma coisa em troca, sem querer machucá-la, sem querer controlá-la. Eu tenho medo, ela sussurrou. De quê? De gostar de você. As palavras saíram numa confissão desesperada. De me acostumar com isso, com você. E depois você descobrir que eu sou só uma mulher quebrada, grávida do filho de um mau caráter. Davi riu baixinho, mas era um riso triste. Andréia, olha para mim, ele disse, tocando levemente o queixo dela. Eu também sou quebrado. Também fugi da minha vida, dos meus fantasmas. A diferença é que agora a gente pode se quebrar junto e depois se consertar junto. Ela sentiu as lágrimas escorrerem, mas não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de alívio, de esperança. Davi, eu tô aqui, ele disse mais perto agora. Eu não vou embora. Não vou te deixar sozinha. Foi quando ela se inclinou para frente e beijou ele. Foi um beijo salgado pelas lágrimas, cheio de medo e esperança misturados. Um beijo que selava uma promessa que nenhum dos dois ousou pronunciar ainda, que iam lutar juntos contra o mundo se fosse preciso. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Eu tô grávida de outro homem, ela disse, como se fosse uma confissão. Eu sei. E ele pode voltar. Pode nos fazer mal. Eu sei disso também. E mesmo assim você quer ficar? Davi segurou o rosto dela entre as mãos. Andréia, esse bebê que você carrega pode não ter o meu sangue, mas se você deixar ele vai ter o meu amor. Todo ele. E você também. E naquela madrugada silenciosa, após o primeiro beijo, Davi entendeu que não havia mais volta. Não importava o perigo, não importava o passado de nenhum dos dois. Ele faria qualquer coisa para proteger aquela mulher e a criança que ela carregava, porque agora, de alguma forma, eles eram sua família. 2 meses depois daquele primeiro beijo, a vida havia encontrado um ritmo que nenhum dos dois esperava. O cheiro de pão caseiro invadiu a casa pela primeira vez em anos. Davi acordou sem o despertador, puxado pelo aroma que vinha da cozinha e pelo som baixinho de alguém cantarolando. Pela fresta da porta viu Andréia de costas, mexendo uma panela no fogão, os cabelos presos num rabo de cavalo desalinhado, usando uma de suas camisas velhas como camisola. A rotina solitária de Davi tinha virado de cabeça para baixo, mas de um jeito que ele nunca imaginou que sentiria falta. Bom dia, ele disse, aparecendo na porta da cozinha. Ela se virou, sorrindo. O rosto dela estava diferente, mais cheio, mais descansado. A barriga começava a ficar redondinha por baixo da camisa. Espero que você goste de mingau de aveia, ela disse um pouco tímida. Achei uns ingredientes na despensa e... Bem, pensei em retribuir a hospitalidade. Davi se aproximou do fogão. Fazia anos que ninguém cozinhava naquela cozinha além dele mesmo, e suas habilidades culinárias se resumiam a café forte e sanduíches queimados. Faz tempo que ninguém cozinha aqui, ele confessou. Eu gosto de cozinhar, me acalma. Ela mexeu o mingau mais uma vez. Na verdade, eu gosto de cuidar de casa. Nunca tive uma casa de verdade para cuidar. Ela serviu 2 tigelas fumegantes. Davi provou e fechou os olhos. Estava perfeito. Cremoso com um toque de canela que ele nem sabia que tinha em casa. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Sozinha. Quando meus pais morreram, fui morar com uma tia que não ligava muito para mim. Aprendi a me virar. Ela deu de ombros como se não fosse grande coisa. E depois, com Flávio, ele gostava quando eu cozinhava. Era uma das poucas coisas que me deixava fazer.
O nome dele pairou no ar por um segundo, mas Andréa balançou a cabeça, como se quisesse espantar o pensamento. Desculpa, não quero falar dele de manhã. Estraga o dia. Não precisa se desculpar. Eles comeram em silêncio confortável. O sol da manhã entrando pelas janelas limpas, outra novidade. Andréa havia passado os últimos dias arrumando a casa, organizando coisas que Davi nem sabia que estavam bagunçadas. Você não precisa fazer tudo isso, ele disse, notando que ela já havia lavado a louça e estava secando as mãos. Eu quero fazer. Ela o olhou com seriedade. Davi, você me deu abrigo quando eu não tinha onde ir. Me deu segurança quando eu estava morrendo de medo. É o mínimo que posso fazer. Isso não é negócio, Andréa. Você não me deve nada. Eu sei. Ela se aproximou, hesitante. Mas me faz bem cuidar de alguém. Faz tempo que não me sinto útil de verdade. Davi terminou o mingau olhando para ela. Havia algo de maternal nela, mesmo grávida e vulnerável. Ela havia transformado sua casa numa espécie de lar sem nem tentar. Vou até a cidade hoje, ele disse, levantando. Preciso resolver uns trabalhos. Você... Fica tranquilo. Vou cuidar de tudo aqui. Quando voltou no final da tarde, Davi parou o carro e ficou observando a casa. Andréa estava no quintal de joelhos, plantando algo num canteiro que ele nem sabia que existia. O cabelo estava preso com um lenço. Havia terra nas mãos, e ela conversava com a barriga enquanto trabalhava. Como foi o dia? Ela perguntou quando o viu, limpando as mãos no avental improvisado. Produtivo. E o seu? Plantei manjericão, hortelã e alecrim. Ah, e descobri que você tem uma goiabeira carregada lá nos fundos. Ela sorriu, orgulhosa. Fiz doce de goiaba para a sobremesa. Durante o jantar, ela contou sobre cada detalhe do dia. Como havia encontrado uma família de passarinhos no beirado, como o gato do vizinho tinha aparecido, e ela havia dado um pouco de leite para ele. Coisas simples, cotidianas, mas que pareciam extraordinárias quando ela contava. Por que você está me olhando assim? Ela perguntou, parando no meio de uma história sobre como havia consertado uma torneira que pingava. Assim como? Como se eu tivesse falado alguma coisa importante. Davi hesitou. Como explicar que fazia anos que ninguém dividia com ele os pequenos detalhes do dia? Que ele havia esquecido como era bom ter alguém esperando em casa? É bom ter você aqui, ele disse simples. O sorriso dela foi como o sol depois da chuva. Mais tarde, lavando a louça juntos, ela disse: Davi, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você não sente falta? Da sua vida de antes, das pessoas? Não. Ele respondeu rápido demais. Depois mais honesto. Quer dizer, da minha irmã eu sentia. Mas do resto, não, era uma vida que não era minha. E agora? Esta vida é sua? Ele parou de secar o prato que tinha na mão e a olhou. Ela estava de costas para ele, as mãos na água ensaboada, mas havia uma tensão nos ombros que não estava lá antes. Por que pergunta? Porque eu não quero estar atrapalhando. Não quero que você sinta que tem que cuidar de mim por obrigação. Davi largou o prato e girou ela para ficar de frente para ele. As mãos dela estavam molhadas, o avental torto, mas os olhos estavam sérios. Andréa, você transformou esta casa num lar. Fez eu lembrar como é bom acordar tendo algo para esperar pelo dia. Ele segurou o rosto dela. Você não está me atrapalhando, está me salvando. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu também. Ela sussurrou. Você também está me salvando. E naquela noite, os dois adormeceram com a sensação de que haviam encontrado o lugar onde exatamente deveriam estar. Davi não sonhou com o passado. Andréa não teve pesadelos sobre Flávio. A casa respirava tranquila, como se finalmente tivesse encontrado sua verdadeira família. Mas nenhum dos dois sabia que, a quilômetros dali, alguém já havia decidido que aquela paz tinha prazo de validade. A rotina era simples, mas reconfortante. Ele saía pela manhã para resolver trabalhos na cidade. Ela cuidava da casa e do pequeno jardim que havia criado. À noite, jantavam juntos, conversavam sobre o dia e aos poucos iam se conhecendo melhor. Foi numa dessas manhãs que Davi voltou mais cedo que o habitual. Encontrou Andréa na varanda, costurando uma roupa de bebê que havia comprado numa loja de usados na cidade. Que gracinha, ele disse, se sentando ao lado dela. Achei numa promoção. Ela mostrou o macacãozinho amarelo. Amarelo serve tanto para menino quanto menina. Você tem preferência?
Saúde. Só quero que venha com saúde. Ela sorriu, apoiando a mão na barriga. E você? Quer que seja o quê? Davi ficou em silêncio por um momento. A pergunta havia sido feita naturalmente, como se ele tivesse algum direito de opinar sobre aquela criança. Ele começou, mas foi interrompido pelo som de um carro subindo a estrada. O sorriso sumiu do rosto de Andréa na mesma hora. Você estava esperando alguém? Ela perguntou, já se levantando. Não. Davi se colocou na frente dela, tentando identificar o veículo que se aproximava. Era um carro caro, sedã preto, com vidros escuros. Seu estômago se contraiu. Vai para dentro, ele disse baixinho. Helena Ferraz saiu do veículo como uma rainha saindo de uma carruagem. Mesmo no meio da mata, vestia um tailleur impecável e sapatos de salto. Os cabelos grisalhos estavam presos num coque elegante e ela usava óculos escuros apesar da sombra das árvores. Davi sentiu como se tivesse 10 anos de idade novamente. Olá, David, ela disse, tirando os óculos e o analisando de cima a baixo. Você está rústico, mãe. A palavra saiu mais seca que ele pretendia. Como você me encontrou? Querido, eu tenho recursos. E você não é tão invisível quanto imagina. Ela olhou ao redor, claramente não impressionada com o local. Posso entrar? Ou vamos conversar no quintal como pessoas comuns? Davi hesitou. Olhou para a casa, sabendo que Andréa estava lá dentro, provavelmente ouvindo cada palavra. Podemos conversar aqui mesmo. O que você quer? Helena suspirou, como se ele fosse uma criança teimosa. David, chega dessa brincadeira. Você teve seu tempo de rebeldia, já provou seu ponto. Agora precisa voltar para casa. Esta é minha casa. Isso não é casa, David. É um esconderijo. Ela gesticulou vagamente. Francamente, para alguém com sua educação e possibilidades é patético. Se é só isso que veio falar, não é só isso. O tom dela ficou mais sério. Lúcia morreu. O mundo pareceu parar. Davi sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Sua irmã. Câncer no pâncreas. Morreu há 3 meses. A voz de Helena não demonstrava emoção, mas havia algo afiado por baixo. Ela perguntou por você até o fim. Queria que você soubesse que ela entendia por que você foi embora. Davi se apoiou no corrimão da varanda. Lúcia, sua irmã caçula, a única pessoa daquela família que valia alguma coisa. Por que não me contaram antes? Porque você cortou os laços, lembra? Sumiu no mundo. Helena se aproximou. E porque eu tinha esperança de que você voltasse por vontade própria. E meu pai? Helena hesitou pela primeira vez desde que chegara. Seu pai, Alzheimer, David, diagnosticado há 2 anos. Está numa clínica especializada. Não reconhece mais ninguém. A máscara de frieza rachou ligeiramente. Alguns dias ele pergunta pelo Miguel, outros pela Lúcia. Às vezes ele pergunta por você. Davi fechou os olhos. Miguel, seu irmão mais velho, morto num acidente de carro 6 anos atrás. Agora Lúcia. E o pai, perdido numa doença que apagava lentamente todas as memórias. Eu não quero a empresa, ele disse, mas a voz saiu sem convicção. David, eu tenho 68 anos. Não consigo tocar um império sozinha. Pela primeira vez, Helena parecia realmente cansada. São bilhões em ativos, milhares de empregos. Sem você, tudo vai desmoronar. Encontre outra pessoa. Não existe outra pessoa. A voz dela subiu. Você é um Ferraz, David. É seu sangue, sua responsabilidade, seu legado. Eu renunciei a tudo isso. Helena o estudou por um momento, os olhos calculistas. Tem alguém aí dentro, não tem? Ela disse de repente. Davi enrijeceu. Isso não é da sua conta. Ah, David. Ela sorriu, mas era um sorriso gelado. Você sempre foi previsível. Alguém que te faz sentir importante, necessário. Você não sabe de nada. Sei mais do que imagina. Helena caminhou em direção ao carro. Você tem 1 semana para pensar, David. Depois disso, vou ser obrigada a tomar decisões mais drásticas. O que isso quer dizer? Ela parou com a mão na porta do carro. Quer dizer que se você não assumir voluntariamente, vou encontrar formas de te mostrar que fugir das responsabilidades tem consequências. Para você e para quem está ao seu redor. O carro se afastou deixando uma nuvem de poeira
e uma ameaça que pairava no ar como fumaça tóxica. Quando se virou, Andrea estava na porta, pálida. Você ouviu, ele disse. Sinto muito, pela sua irmã e pelo seu pai. Ele assentiu, a garganta apertada demais para falar. Davi, quem era aquela mulher? Minha mãe, Helena Ferraz. Ferraz, como a empresa? É, como a empresa. E naquele momento, olhando para o rosto preocupado de Andrea, Davi entendeu que sua vida havia se dividido em duas, antes e depois daquela conversa. Porque agora ele sabia que não era mais apenas um homem tentando recomeçar em paz. Era um herdeiro sendo caçado, e qualquer pessoa que amasse estaria na linha de fogo. Os 3 dias que se seguiram à visita de Helena foram os mais silenciosos que Davi havia passado desde que Andrea chegara. Ele saía pela manhã, voltava para o almoço, mas estava distante, perdido em pensamentos que ela não ousava interromper. Andrea percebia a mudança. Ele ainda comia a comida que ela preparava, ainda agradecia pelos cuidados com a casa, mas havia uma tensão nos ombros dele que não existia antes. Era como se carregasse um peso invisível que crescia a cada dia. Na 4ª noite, ela o encontrou na varanda olhando para o nada, uma xícara de café frio nas mãos. Não vai conseguir resolver ficando acordado até de madrugada, ela disse suavemente, se sentando ao lado dele. Não consigo parar de pensar. Na sua irmã? Nela. No meu pai? Na empresa. Ele suspirou. Em você. Andrea o olhou surpresa. Em mim? Andrea, minha mãe não faz ameaças vazias. Se eu não voltar, ela vai encontrar formas de me pressionar. E você pode virar alvo. Eu posso me cuidar. Contra a Helena Ferraz, ele riu amargamente. Ela tem dinheiro, influência, contatos em todos os lugares. Se ela quiser te encontrar, te prejudicar. Então vá. As palavras saíram simples, diretas. Davi a olhou como se ela tivesse batido nele. O quê? Volte para sua família. Assuma os negócios. Andrea manteve a voz firme, mas ele podia ver o custo daquelas palavras. Não posso ser a razão de você perder tudo o que é seu por direito. Andrea. Não, me deixa falar. Ela se virou para ele. Você me salvou quando eu mais precisava. Me deu abrigo, segurança, carinho. Agora é minha vez de te salvar de mim. Não é sobre você ser um problema. É sobre o quê, Davi? Os olhos dela brilhavam na luz da lua. Sobre você não querer enfrentar sua família? Sobre ter medo de virar aquilo que sempre criticou? A verdade das palavras dela o atingiu como um tapa. Eu não quero me tornar eles. Quem disse que vai se tornar? Andrea pegou a mão dele. Você passou 10 anos fugindo do que achava que ia virar. Mas olha para você agora. Olha como você me trata, como cuida de mim, como transformou esta casa num lar. Você acha que isso vai sumir só porque vai usar terno de novo? Davi ficou em silêncio por um longo momento. E se eu mudar? E se o poder me corromper como corrompeu eles? Então eu te lembro de quem você é de verdade. Ela sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Se você me deixar. Como assim? Me leva com você, Davi. A voz dela saiu em sussurro. Não para ser sua responsabilidade ou seu fardo, mas para ser sua família. De verdade. O coração dele parou por um momento. Andrea, você tem certeza? Esse mundo é perigoso, cheio de gente falsa, interesseira. Pior que fugir de um homem que quer me aprisionar. Ele riu apesar da situação. Quando você coloca assim... Davi, eu não quero mais fugir, de nada. Ela segurou o rosto dele. Quero enfrentar o que vier, mas ao seu lado. Você e eu, e o bebê, podemos ser uma família de verdade. Não importa onde. Minha mãe vai tentar te humilhar, te diminuir. Deixa ela tentar. O sorriso de Andrea tinha uma determinação que ele nunca havia visto. Eu já sobrevivi a coisa pior. E agora tenho algo que nunca tive antes. O quê? Alguém que luta por mim. Na manhã seguinte, Davi ligou para Helena. Mãe, sou eu. O alívio na voz dela era palpável. Você decidiu. Decidi. Mas tenho condições. Claro, querido. O que você quiser. Primeiro, eu comando a empresa do meu jeito, sem interferência sua nos negócios operacionais. Concordo. Segundo, vou morar na cidade, mas numa casa minha, não na mansão da família. Se é isso que você quer. Terceiro, Andrea vem comigo, e você vai tratá-la com respeito. Houve uma pausa. David,
Sobre essa mulher, não é negociável, mãe. Ou você aceita as 3 condições, ou eu desapareço de novo, e dessa vez para sempre. Outro silêncio. Depois, um suspiro resignado. Está bem. Quando vocês chegam? Em uma semana. Preciso organizar algumas coisas aqui. Quando desligou, Andrea estava na porta da cozinha ouvindo. Tem certeza disso? Ela perguntou. Tenho certeza de você. O resto, a gente descobre junto. E pela primeira vez, desde que sua mãe havia aparecido, Davi se sentiu em paz com sua decisão. Não estava voltando como filho pródigo. Estava voltando como homem que havia encontrado algo mais valioso que qualquer herança. Uma razão para usar seu poder de forma diferente. Uma família que escolheu ter, não que foi obrigado a aceitar. A mansão Ferraz ficava no bairro mais nobre da capital, escondida atrás de muros altos e portões de ferro trabalhado. Quando o carro parou na entrada circular, Andrea sentiu o estômago revirar. Não era só pelo nervosismo de conhecer a família de Davi, era pela magnitude do que ela estava vendo. Meu Deus! Ela murmurou, olhando para a construção imponente de 3 andares. Você cresceu aqui? Infelizmente. Davi respondeu, pegando a mão dela. Lembra o que conversamos. Não deixe eles te intimidarem. Helena os esperava na porta principal, impecável num vestido azul marinho e pérolas. Ao lado dela, havia 2 homens de terno, advogados pelo jeito formal como se portavam. David, ela disse, abrindo os braços, bem-vindo de volta. O abraço foi protocolar, frio. Helena então se virou para Andrea, o sorriso não chegando aos olhos. E você deve ser Andrea. Bem-vinda à família. Obrigada, dona Helena, Andrea respondeu, mantendo a voz firme. Por favor, me chame de Helena, somos família agora. Ela se virou para os advogados. Estes são Dr. Augusto e Dr. Ramírez. Eles vão cuidar de toda a papelada da transição. As próximas horas foram um turbilhão de documentos, assinaturas e explicações sobre o Império Ferraz. Andrea ficou sentada ao lado de Davi, tentando processar os números que ouvia. Bilhões em patrimônio, dezenas de empresas, milhares de funcionários. A empresa principal tem sede aqui na capital, Dr. Augusto explicava. Mas temos filiais em 8 estados e operações no exterior. Seu pai... Bem, sua mãe tem administrado bem, mas precisa de alguém com visão técnica e de futuro. Quais são os principais problemas? Davi perguntou. Competição internacional, mudanças tecnológicas no setor automotivo e... Bem, algumas questões de imagem pública, Dr. Ramírez respondeu, trocando um olhar com Helena. Que tipo de questões? Nada grave, Helena se apressou a dizer. Apenas alguns comentários sobre práticas trabalhistas, questões ambientais, o usual quando se é uma empresa grande. Davi franziu o senho, mas não insistiu. Haveria tempo para descobrir os detalhes. Depois, à noite, instalados numa suíte no hotel mais caro da cidade, Helena havia insistido que ficassem lá até encontrarem uma casa. Andrea estava silenciosa. Está arrependida? Davi perguntou, se sentando na cama ao lado dela. Não, só é muito diferente do que eu imaginava. Pior? Maior? Mais intimidante. Ela o olhou. Davi, você se dá conta do poder que vai ter nas mãos? Ainda estou processando. E eu fico pensando, será que estamos fazendo a coisa certa? Antes que ele pudesse responder, o telefone do quarto tocou. Davi atendeu. Alô? Davi Ferraz? A voz do outro lado era desconhecida, mas havia algo familiar nela. Quem está falando? Alguém que conhece muito bem sua nova namorada. O tom era gelado, ameaçador. Imaginei que deveria saber que Andrea não contou toda a verdade sobre o passado dela. Davi sentiu o sangue gelar. Olhou para Andrea, que estava pálida. Quem é você? Flávio Salazar. E acredito que temos muito o que conversar. Não temos nada para conversar. Ah, temos sim, especialmente sobre a mulher que está aí do seu lado. E sobre o filho que ela carrega. Meu filho. A voz ficou mais baixa, mais perigosa. Você pode ser rico, David, mas eu também sou. E ao contrário de você, eu não tenho escrúpulos. Se você... Amanhã, meio-dia, no restaurante Palácio Real. Venha sozinho. Ou então eu conto para toda a imprensa financeira quem é a nova primeira-dama do Império Ferraz. Uma fugitiva, grávida de um criminoso. A ligação cortou. Davi ficou parado, com o telefone na mão,
processando o que havia acabado de ouvir. Era ele, não era? Andréa perguntou, a voz quase inaudível. Como ele nos encontrou? Os jornais, Davi. Sua volta para a empresa deve ter saído em todos os veículos financeiros. Não foi difícil descobrir onde você estava. Ela se levantou, começando a andar pelo quarto. Eu disse que isso ia acontecer. Eu disse que ele ia me encontrar. Calma. Vamos pensar numa solução. Que solução? Ele tem razão. Eu sou uma fugitiva. Se ele contar para a imprensa, ele não vai contar nada. Como você pode ter certeza? Davi a olhou, e pela primeira vez desde que haviam chegado à cidade, sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era o sorriso de alguém que acabara de entender exatamente que tipo de poder tinha nas mãos. Saiba-se, porque agora eu não sou mais só um mecânico do interior, Andréa. Sou o Davi Ferraz. E se ele quer jogar sujo, vai descobrir que tem muito mais a perder do que eu. Naquela noite, enquanto Andréa finalmente conseguia dormir, Davi ficou acordado fazendo ligações para investigadores particulares, advogados especializados, contatos que Helena havia mencionado. Pela primeira vez na vida, ia usar o poder da família Ferraz, não para construir riqueza, mas para proteger quem amava. E Flávio Salazar estava prestes a descobrir que havia escolhido o inimigo errado. O restaurante Palácio Real era o tipo de lugar onde a elite da cidade fechava negócios em sussurros e acordos de milhões. Davi chegou pontualmente ao meio-dia, mas não sozinho, como Flávio havia exigido. 2 investigadores particulares estavam disfarçados entre os clientes e um advogado especializado em crimes financeiros esperava num carro do lado de fora. Flávio já estava numa mesa reservada, impecável num terno italiano caro. Era exatamente como Davi havia imaginado, bonito de uma forma artificial, com o sorriso predatório de quem estava acostumado a conseguir tudo o que queria. Davi Ferraz. Flávio se levantou, estendendo a mão. Finalmente nos conhecemos. Finalmente nos conhecemos. Davi ignorou o cumprimento e se sentou. Fala logo o que você quer. Direto ao ponto. Gosto disso. Flávio sorriu, voltando à cadeira. Quero minha mulher de volta. E meu filho. Andréa não é sua mulher. E o bebê é meu filho, David. Biologicamente falando. Flávio bebeu um gole do vinho caro. E legalmente eu tenho mais direitos sobre essa criança do que você. Direitos. Davi sentiu a raiva subir. Você manteve ela em cárcere privado. Bateu nela. Ameaçou matá-la. Isso são acusações graves. Tem provas? Tenho. O sorriso de Flávio vacilou por um segundo. Mesmo que tenha, sou filho do juiz Roberto Salazar. Tenho imunidade e contatos suficientes para enterrar qualquer processo. Ele se inclinou para a frente. Mas não vim aqui para brigar, Davi. Vim para fazer um acordo. Que tipo de acordo? Você fica com Andréa. Eu fico com a criança quando nascer. Todos felizes. Nem morto. Então talvez você prefira a alternativa. Flávio tirou um envelope do paletó. Fotos de Andréa fugindo da minha casa. Relatórios médicos comprovando a gravidez. Documentos mostrando que éramos noivos oficialmente. Seus olhos brilharam com malícia. Imagina as manchetes. Herdeiro Ferraz rouba noiva grávida de empresário respeitado. Sua empresa perderia bilhões em valor de mercado. Davi pegou o envelope e folheou rapidamente. As evidências eram reais, mas contavam apenas parte da história. Interessante, ele disse calmamente. Posso ver isso aqui? Flávio franziu o senho. Claro. Davi abriu seu próprio envelope. Dentro, dezenas de fotos, documentos, gravações. Estas são fotos das lesões que você causou em Andréa. Este é o relatório médico dela quando chegou à minha casa. Ele foi passando os papéis. E isto é bem interessante. Era uma pasta espessa com documentos financeiros. Seus negócios com lavagem de dinheiro, Flávio. Contas em paraísos fiscais, empresas fantasmas, propinas pagas a políticos. Davi sorriu friamente. E olha só, tudo em nome seu e do seu pai. A cor sumiu do rosto de Flávio. Como você... Dinheiro, Flávio. A mesma coisa que você usa para comprar silêncio. Eu usei para comprar informações. Davi guardou os documentos. A diferença é que eu tenho muito mais dinheiro que você. Isso é impossível. As contas estão protegidas. Não existe proteção que bilhões não quebrem. Principalmente quando se tem contatos no mundo inteiro. Davi se levantou.
Aqui está minha proposta. Você some da vida de Andréa para sempre. Nunca mais tenta contatá-la. Nunca mais reivindica direitos sobre o bebê. E, em troca, eu não entrego essas evidências para a Polícia Federal. Você não pode fazer isso. Posso sim. E vou. Davi colocou uma gravação pequena na mesa. Ah, e obrigado por confirmar tudo que eu já sabia. Esta conversa toda foi gravada. Flávio olhou para o gravador, depois para Davi, depois para os homens que discretamente se aproximavam da mesa. Flávio Salazar. Um deles disse, mostrando uma carteira. Polícia Federal. Você está preso por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. O restaurante inteiro parou para assistir Flávio sendo algemado. As câmeras dos investigadores particulares captavam tudo para garantir que o episódio chegasse à imprensa da forma correta. Isso não vai ficar assim, Flávio gritou enquanto era levado. Minha família vai... Seu pai foi preso há 1 hora, o policial informou. Operação simultânea. Davi chegou em casa 3 horas depois para encontrar uma ambulância na porta e Helena nervosa na varanda. O que aconteceu? Ele gritou correndo. Andréa entrou em trabalho de parto, Helena disse. Acho que foi o estresse de saber que você estava se encontrando com aquele homem. Dentro de casa, Andréa estava sendo atendida por uma equipe médica de emergência. Quando viu Davi, ela sorriu mesmo no meio da dor. Conseguiu? Ela perguntou entre uma contração e outra. Consegui. Ele está preso. Acabou. Então nossa filha pode nascer em paz. 6 horas depois, num hospital particular, Esperança Ferraz veio ao mundo. Pequena, perfeita, com os olhos escuros da mãe e uma força nos pulmões que deixou a maternidade inteira sabendo de sua chegada. Ela é nossa, Davi sussurrou segurando a filha pela primeira vez. Completamente nossa. Para sempre, Andréa confirmou, exausta, mas radiante. Na televisão do quarto, o noticiário passava em loop a prisão dos Salazar. Operação Família Limpa desbarata esquema milionário de corrupção, dizia a manchete. Acabou mesmo? Andréa perguntou. Acabou, Davi respondeu, beijando a testa da filha. Agora só existe nossa família. Mas do outro lado da cidade, numa mansão silenciosa, Marta Salazar, mãe de Flávio, assistia ao noticiário com o rosto endurecido. 20 anos dedicados a proteger o filho, e agora ele estava preso por crimes que ela sempre fingiu não ver. Mas havia uma última chance de salvar o nome da família, a neta que acabara de nascer. Se não podia mais proteger Flávio, ao menos criaria a filha dele longe da má influência daquela mulher. O jogo estava apenas começando. 4 meses depois, a vida havia se estabelecido numa rotina doce. Esperança era um bebê tranquilo, que dormia bem e sorria sempre que via o pai. Davi havia se adaptado à paternidade com uma naturalidade que surpreendia até ele mesmo. Acordar de madrugada para trocar fraldas, embalar a filha para dormir, conversar com ela como se ela entendesse cada palavra. Andréa estava radiante. A maternidade a havia transformado, e ela se dividia entre cuidar de Esperança e planejar a fundação que queria criar para ajudar outras mulheres em situações de vulnerabilidade. Foi numa manhã de quinta-feira que a secretária de Davi ligou, claramente nervosa. Senhor Ferraz, tem uma mulher aqui que diz ser advogada da família Salazar. Ela insiste em falar com o senhor. Davi sentiu um frio na espinha. Flávio estava preso há meses, assim como o pai. O que mais aquela família poderia querer? Manda ela subir. Doutora Letícia Rocha era uma mulher de meia-idade, elegante e afiada como uma lâmina. Entrou no escritório de Davi com a confiança de quem sabia exatamente o que queria. Senhor Ferraz, sou advogada da família Salazar. Venho em nome de Dona Marta Salazar para discutir a custódia da menor Esperança. A menor tem pai e mãe. Não há nada para discutir. Biologicamente, a criança é filha de Flávio Salazar. Mesmo com ele preso, a família tem direitos sobre a neta. Ela abriu uma pasta. Dona Marta é a avó da criança e está disposta a criar a menina com a educação e os valores que a família Salazar sempre prezou. Davi se levantou lentamente. A família que criou um agressor e um corrupto? Essa família? Cuidado com as palavras, Sr. Ferraz. Flávio pode ter cometido erros de julgamento, mas isso não anula o direito da família sobre a criança. Ela tirou alguns documentos da pasta.
Temos aqui uma ação judicial pedindo a guarda da menina. Alegamos que a mãe é mentalmente instável devido ao trauma sofrido e que o senhor não tem direitos legais sobre a criança. Mentalmente instável? Uma mulher que fugiu de casa grávida, que se escondeu por meses, que tem histórico de relacionamento conturbado. A advogada enumerou friamente. Além disso, Dona Marta acredita que a criança precisa ser criada longe de toda a instabilidade que envolveu a gestação. Um ambiente neutro, sem conflitos, sem exposição pública, sem vínculos com a história turbulenta da mãe. Ela quer garantir que a menina cresça com equilíbrio emocional, sob valores sólidos e com o nome da família preservado. Em troca de criar ela longe dos pais que a amam, em troca de salvá-la de um ambiente que já se provou prejudicial. Ela se inclinou para a frente. Sr. Ferraz, seja razoável. Dona Marta não quer uma briga feia. Está disposta a pagar uma quantia generosa pela custódia. Todos saem ganhando, exceto minha filha, que cresceria sendo criada por uma família de criminosos. Sua filha? A advogada sorriu friamente. Sr. Ferraz, pelo que sei, o senhor nem é pai biológico da criança. Qual é exatamente seu direito legal sobre ela? Davi a encarou por um longo momento. Depois apertou o interfone. Regina, liga para Dr. Augusto. Agora. Para o advogado ele disse, você tem 24 horas para retirar essa ação, ou eu acabo com o que restou do nome Salazar neste país. O senhor está ameaçando... Não estou ameaçando. Estou prometendo. Davi caminhou até ela. Vou usar cada centavo, cada contato, cada grama de influência que eu tenho para garantir que vocês nunca mais consigam trabalhar em lugar nenhum. Vou expor cada negócio sujo que essa família fez nos últimos 50 anos. A advogada engoliu seco, mas manteve a pose. Dona Marta esperava essa reação. Por isso já entrou com uma liminar de urgência. A menina pode ser retirada da custódia de vocês a qualquer momento. Então que venham tentar. Naquela noite em casa, ele contou tudo para Andreia. Ela ouviu em silêncio, Esperança dormindo tranquila em seus braços. Eles podem mesmo tirar ela de mim? Ela perguntou finalmente, a voz quase sumindo. Não vou deixar isso acontecer. Nunca. Mas legalmente, se Flávio é o pai biológico... Andreia, olha para mim. Ele se ajoelhou na frente dela. Eu vou adotar Esperança oficialmente. Vou ser pai dela no papel também. E se eles quiserem tirá-la de nós, vão ter que passar por cima de mim. Como você vai adotar se não somos casados? Davi sorriu mesmo em meio à tensão. Então vamos casar. Agora. Hoje mesmo, se preciso. Davi, falo sério. Dr. Augusto pode arranjar uma cerimônia de emergência. Ele pegou as mãos dela. Eu ia pedir de qualquer jeito. Só estava esperando o momento certo. Mas se eles querem forçar nossa união, você tem certeza? Andreia, desde o dia que você apareceu na minha vida, eu soube que tinha encontrado minha família. Você e Esperança são tudo o que eu quero. Papel ou não, vocês já são minhas. 2 dias depois, eles se casaram numa cerimônia simples no cartório, com Helena e Dr. Augusto como testemunhas. Esperança dormia no colo de Andreia durante toda a cerimônia. Uma semana depois, Dr. Augusto ligou com boas notícias. David conseguiu uma vitória importante. A liminar foi derrubada e, melhor ainda, a família Salazar retirou a ação de custódia. Como? Digamos que alguns investidores importantes ameaçaram cancelar contratos com as empresas restantes da família se eles continuassem perseguindo vocês. Dr. Augusto riu. Dinheiro fala mais alto que sede de vingança. E a adoção? Processada e aprovada. Esperança agora é oficialmente Esperança Ferraz. Parabéns, papai. Naquela noite, com os documentos de adoção em mãos e sua esposa e filha dormindo ao seu lado, Davi finalmente respirou em paz. A pequena Esperança dormia tranquila, sem saber que agora tinha o sobrenome de uma das famílias mais poderosas do país e que esse poder seria usado apenas para protegê-la e amá-la. A guerra havia acabado e eles tinham vencido. Para sempre. 2 anos depois, a vida dos Ferraz havia encontrado seu ritmo. Esperança, agora com 2 anos e meio, corria pelos jardins da casa que haviam comprado, grande o suficiente para uma família, mas sem a frieza da mansão antiga. Andréa estava grávida de 6 meses, a barriga redonda destacando-se no vestido de verão enquanto regava as flores que havia plantado.
Davi chegou do escritório mais cedo que o normal e parou no portão para observar a cena. Esperança brincava com bonecas na grama, conversando consigo mesma numa linguinha que só ela entendia. Andréa cantarolava baixinho, uma mão na barriga, a outra segurando o regador. Papai! Esperança correu em sua direção assim que o viu, os cachinhos dourados balançando. Olha o que eu fiz! Ela o puxou pela mão até um canteiro onde havia plantado, ou melhor, enterrado, várias bonequinhas de plástico. Tô plantando bebês, ela explicou com seriedade. Igual a mamãe tem na barriga. Davi riu, pegando a filha no colo. E eles vão crescer? Claro! Esperança assentiu convicta. Papai do céu vai mandar chuva, e eles vão virar bebês de verdade. Ela ouviu você explicando como nascem as plantas. Andréa disse, se aproximando. Fez uma conexão bem lógica, na verdade. Davi beijou a esposa, depois a barriga. E como está nosso menino hoje? Agitado. Acho que puxou ao pai. Andréa sorriu. Não para de chutar. Davi Júnior já quer sair para conhecer o mundo. Sobre isso, Andréa hesitou. Tenho uma coisa para te contar. O que foi? Recebi uma ligação hoje. Da Fundação das Mulheres em Situação de Vulnerabilidade. Davi franziu o senho. Fazia 6 meses que Andréa havia criado a fundação, usando parte da fortuna da família para ajudar mulheres que passavam por situações semelhantes à que ela havia vivido. Algum problema? Pelo contrário, eles querem que eu fale no Congresso Nacional sobre violência doméstica e políticas públicas de proteção. Andréa, isso é incrível, mas significa viajar, ficar alguns dias em Brasília, grávida de 6 meses. E você quer ir? Quero, muito. Os olhos dela brilharam. Sabe quantas mulheres a gente já ajudou? 342. Algumas conseguiram empregos, outras saíram de relacionamentos abusivos, outras aprenderam profissões novas. Ela parou emocionada. Se eu puder influenciar políticas nacionais, então vai. Assim, simples. Andréa, você transformou seu trauma numa força para ajudar outras pessoas. Isso é a coisa mais incrível que eu já vi alguém fazer. Ele segurou o rosto dela. Claro que você deve ir. E você não tem medo que eu vire uma militante chata? Tenho medo de você parar de sonhar grande. Naquela noite, depois que Esperança dormiu, eles estavam na sala quando a campainha tocou. Davi atendeu e se surpreendeu ao ver Helena na porta, mas uma Helena diferente, mais simples, menos imponente. Mãe, posso entrar? Trouxe presentes para a Esperança. Helena havia mudado muito nos últimos 2 anos. A convivência com a neta havia amolecido suas arestas e ela havia se tornado uma avó presente e carinhosa, algo que Davi jamais imaginou possível. Vovó! Esperança acordou com o barulho e desceu correndo as escadas. Minha princesa. Helena a pegou no colo. Trouxe livros novos para você. Enquanto Helena lia para a Esperança, Davi e Andréa conversavam na cozinha. Ela mudou tanto, Andréa comentou. No começo eu tinha medo dela. Eu também. Davi sorriu. Acho que a Esperança fez um milagre nela. Ou talvez ela só precisasse de uma chance de ser avó do jeito certo. Mais tarde, quando Helena estava indo embora, ela parou na porta. David, posso falar com você 1 minuto? Eles saíram para o jardim. Queria te agradecer, ela disse. Por quê? Por me dar uma segunda chance. Por deixar eu fazer parte da vida de vocês. Helena olhou para a casa, onde Andréa estava colocando Esperança para dormir. Eu fui uma mãe terrível para você e seus irmãos. Fria, distante, preocupada apenas com aparências. Mãe, não. Deixa eu falar. Ela respirou fundo. Mas com Esperança, e agora com o bebê que vem, eu posso ser diferente. Posso ser a avó que nunca consegui ser mãe. Você já é. E Andréa, Helena sorriu. Ela é perfeita para você. Forte, corajosa, com um coração do tamanho do mundo. Seu pai ficaria orgulhoso de quem você se tornou. Ele ficaria. Apesar de todos os problemas dele, ele sempre quis que você fosse feliz. E você é, não é? Davi olhou para a casa, onde sua esposa estava cantando para a filha, a barriga redonda prometendo mais felicidade por vir. Sou. Completamente. Naquela noite, deitado ao lado de Andréa, sentindo o bebê chutar contra sua mão na barriga dela, Davi pensou em como a vida havia dado voltas inesperadas. Havia fugido da família para não se tornar como o pai,
mas acabou descobrindo que podia usar o poder da família de forma diferente, para proteger, para construir, para amar. E agora, com 2 crianças, uma esposa que mudava o mundo e uma mãe que finalmente havia aprendido a amar, ele sabia que havia encontrado sua verdadeira herança. Não dinheiro ou poder, mas a capacidade de criar uma família baseada no amor verdadeiro. 3 meses após o nascimento de Davi Júnior, Andréa teve uma ideia que fez Davi rir até as lágrimas. "Você quer fazer o quê?" Ele perguntou, achando que havia ouvido errado. "Um casamento de verdade", ela repetiu, amamentando o bebê na poltrona da sala. "Davi, a gente se casou no cartório correndo por causa da situação legal. Eu quero uma festa. Quero usar vestido branco. Quero dançar com você. Quero que Esperança seja nossa daminha. Andréa, nós já somos casados. No papel. Mas eu quero comemorar." Ela o olhou com aqueles olhos que ele nunca conseguia resistir. "Eu passei a vida inteira achando que nunca ia ter uma família de verdade. Agora tenho marido, 2 filhos, uma sogra que eu amo. Quero celebrar isso." Esperança, que estava brincando no chão, levantou a cabeça. "Festa? Vai ter bolo?" "Vai ter bolo", Andréa confirmou. "Então eu quero festa também." Davi se rendeu. A cerimônia foi marcada para o jardim da casa, numa tarde de sábado. Andréa havia contratado uma organizadora de eventos discreta, que transformou o quintal num cenário de conto de fadas. Flores por toda parte, luzes penduradas nas árvores, um altar improvisado embaixo da jabuticabeira que ela tanto cuidava. Os convidados eram apenas as pessoas que realmente importavam. Helena, Dr. Augusto e a família, alguns funcionários da empresa que haviam se tornado amigos e as mulheres da fundação que Andréa havia ajudado ao longo dos anos. Esperança levava muito a sério o papel de daminha. Usava um vestido rosa e carregava uma cestinha de pétalas que espalhava pelo caminho com a solenidade de uma adulta. Quando Andréa apareceu, Davi esqueceu como respirar. O vestido era simples, mas ela estava radiante. Não era mais a mulher assustada e grávida que havia aparecido na sua oficina 3 anos atrás. Era uma mulher realizada, confiante, que brilhava de felicidade. "Vocês estão lindas", ele sussurrou quando ela chegou ao altar. Davi Júnior dormindo tranquilo em seus braços. "Nós somos uma família linda", ela corrigiu. O celebrante, amigo da família, sorriu. "Meus queridos, estamos aqui hoje não para unir 2 pessoas, mas para celebrar uma família que já se uniu pelo amor, pela luta e pela dedicação mútua." Esperança aplaudiu, achando que era sua vez de jogar pétalas. David e Andréa já passaram por todas as provações que um casal pode enfrentar. Perdas, medos, ameaças, adaptações, e emergiram ainda mais fortes, ainda mais unidos. Davi olhou para a pequena plateia. Helena secava lágrimas discretamente. Dr. Augusto sorria orgulhoso. As mulheres da fundação aplaudiam baixinho. "Davi, você quer renovar seus votos com Andréa? Quero prometer que vou amar você e nossos filhos todos os dias da minha vida, que vou apoiar seus sonhos, proteger nossa família e nunca esquecer que você me ensinou o que é amor de verdade." "Andréa, Davi, você me salvou quando eu mais precisava. Me deu uma família quando eu não tinha ninguém. Me ensinou que merecemos ser amadas e protegidas." Sua voz embargou. "Quero envelhecer ao seu lado, ver nossos filhos crescerem e continuar mudando o mundo juntos." Quando se beijaram, Esperança gritou: "Agora tem bolo?" Todo mundo riu, inclusive o celebrante. A festa se estendeu até a noite. Helena dançou com Esperança no colo. Davi Júnior dormiu tranquilo, passando de braço em braço. Andréa brilhava, cumprimentando cada convidado, radiante de felicidade. Na hora da valsa dos noivos, Davi segurou Andréa nos braços e sussurrou: "Obrigado." "Por quê?" "Por me ensinar que fugir não resolve nada, que às vezes a gente precisa voltar para mudar as coisas de dentro para fora. Obrigado você, por me ensinar que merecemos ser felizes." Esperança apareceu correndo e abraçou as pernas dos pais. "Eu também quero dançar." Davi a pegou no colo e os 3 dançaram juntos, Davi Júnior dormindo tranquilo nos braços de Andréa. E ali, dançando no jardim da casa que haviam construído juntos, cercados pelas pessoas que amavam, Davi Ferraz entendeu que havia encontrado sua verdadeira herança. Não era dinheiro, não era poder, não era o império empresarial.
Era a capacidade de amar sem medo, de proteger sem controlar, de construir uma família baseada na escolha, não na obrigação. Era a certeza de que, não importa que tempestades viessem, eles enfrentariam tudo juntos, para sempre, porque no final descobriu que a felicidade não estava no que ele havia deixado para trás, mas no que havia construído com as próprias mãos, uma família, um lar e um amor que valia mais que qualquer fortuna do mundo. Uma história sobre como o amor verdadeiro pode transformar vidas, curar feridas e construir famílias onde antes só havia solidão. Sobre ter coragem de recomeçar e descobrir que, às vezes, os finais mais felizes nascem dos começos mais difíceis. E se essa história tocou seu coração, não deixe que ela termine aqui. Toque o coração de alguém também. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Juntos, podemos espalhar mais empatia, perdão e amor em um mundo que anda precisando tanto disso. Que nota você daria para esta história de amor e recomeços? E qual foi a parte que mais te emocionou? A sua participação é muito importante para que continuemos trazendo histórias emocionantes. Que ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.